Teve uma situação que eu fiz com a Thelma, que sempre cai nessa situação. Foi um homicídio de uma criança de 9 anos, uma criança autista encontrada num parque. Encontraram o corpo da criança? Da criança no parque. Só? Ela tinha sinais de violência, mas sem autoria. Tá. E, pra mim é o caso mais triste que eu peguei na minha vida. Ah, é? Foi pesado. E aí, o que acontece? A gente chegou para fazer o local achando que era um suicídio de uma mulher. Que ridículo isso. Como assim? Porque às vezes o histórico, ele chega meio, sabe? Aí a gente ainda foi meio, pô, mas a gente vai fazer suicídio, a gente não faz e tal, né? Deixa eu só fazer um adendo. Lembra a historinha que o Edu contou? Como que a gente é acionado? Sim. Nesse caso, alguém encontrou um corpo dentro do parque e avisou a GCM. A GCM foi lá, tomou ciência que tinha um corpo, avisou a autoridade do local, né? A autoridade viu que era um corpo e acionou o DHPP, porque tratava-se de no meio do mato, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada, então é um homicídio de autoria desconhecida. O jeito que formulou a mensagem foi muito ruim. Foi encontrado um corpo de uma mulher pendurado numa árvore. O que você entende por isso? Se enforcou. Ponto. Nós já fomos assim, caramba, isso daí, pô, será que não viu? Trata-se de um suicídio. O DHPP não atende suicídio. Não, mas tudo bem, então vamos, né? Então você já foi preparado para fazer o quê? O suicídio de uma mulher pendurada numa árvore dentro do Parque Anhanguera. Segue aí, Lê. Não, e aí quando a gente chega, o guarda civil que estava preservando, ele falou, ó, o corpo da menina, da criança tá não sei aonde. Quando ele falou isso, a gente já regalou o olho. Falou, como assim? E aí a gente começou a fazer a perícia e tal, realmente era uma criança. E aí onde ela estava pendurada na árvore. Ela estava presa na árvore, não pendurada, ela estava em suspensão incompleta, ela estava com apoio. Mas você via que a intenção era amarrar no tronco, não pendurar. Entendi. Não né? pendurar. E aí, o que acontece? Para entrar na questão que você tinha colocado, a princípio, quem encontrou ela foi uma criança de 12 anos. Essa menina tinha 9 e o menino 12. Essa criança tinha 12. Tá. A criança foi nos guardas civis e falou, olha, eu acabei de encontrar uma mulher morta. Os caras não botaram muita fé. E ele falou, se quiserem eu levo vocês até lá. Quando levaram, assim, existe até uma foto dessa situação, que a criança tá chupando pirulito e olhando a pessoa morta, que era uma menina. Um dos seguranças, ele viu, começou a chorar, porque provavelmente devia ter uma filha da idade, alguma coisa que tocou ele nesse momento, ele tirou uma foto. E eu cheguei a receber essa fotografia. Ele tá chupando pirulito e olhando. Bom, primeira versão, o menino foi para lá super frio, começou a chamar a atenção do pessoal, mas ele foi para a delegacia como testemunha. Tava passando pelo parque e encontrou. Beleza. Foi liberado. Esse menino, ele tava com a menina numa festa que teve na comunidade lá, e ele saiu com a menina. Então tinham visto os dois. E aí, depois que ele voltou para casa, ele começou a ser questionado pela tia. Como assim? Você tava com tal pessoa, a tal pessoa tá desaparecida. Aí já depois ficaram sabendo que ela tinha morrido e tal. Chegou um momento que ele fala, não, eu matei ela. Você matou? Então você vai confessar para sua mãe. Chamou a mãe, chamou o pai, eles eram separados, confessou. Vão para a delegacia. Na delegacia ele confessou. Passado um tempo de conversa, a história dele mudou. E aí ele, na verdade, ele foi obrigado a ajudar um cara que seria a pessoa que teria matado. Que foi uma ideia foi jogada na cabeça dele. Isso que eu ia falar. Uma ideia foi jogada na cabeça dele de que ele não conseguiria, não na maldade, mas sem querer, falar, pô, mas você não ia conseguir fazer isso sozinho. Você tá cobertando alguém? Pode falar. Eu tô cobertando Deu um estalo, alguém. né?